Gilmar, na verdade, nós não paramos, né? Nós estamos aí em recesso de sessão, né? A Câmara está aí, o expediente das 7 a 1, como também no Paço Municipal, mas nós demos continuidade no trabalho de acompanhar, né, o trabalho nas estradas vicinais, e agora temos aí à frente da Secretaria de Infraestrutura o secretário Marcelo, uma pessoa já para se dizer que tem um grande conhecimento dessa área, tem conhecimento de terraplanagem, cascalhamento, como também de pavimentação, e vem demonstrando aí, é claro, cedo, início de gestão, mas tem demonstrado aí bastante vontade, né, para realmente dar andamento nesses trabalhos. E aí nós, aproveitando esse recesso de sessão, então estamos acompanhando aí o secretário em várias estradas vicinais, até para ele ter o conhecimento do interior todo aí do nosso município, e já deu início, é claro, a alguns trabalhos, exemplo lá do Distrito Marechal Rondon, que há muito tempo vinha aí realmente sendo abandonado pelo poder público, e ele já deu aí uma nova cara, dando início a um trabalho lá na sexta-feira e dando seguimento durante essa semana, que com certeza já agradou muito aquela população que vinha, como falei, num descaso grande aí, precisando sim fazer uma manutenção geral naquele distrito de Marechal Rondon. É isso aí. Até a rua Piauí já foi limpada, aí tiraram nossos milho que estava bem crescido lá. Você chegou a ver o milho que tinha na rua Piauí? Com certeza. Então tá. Brincadeiras à parte, vamos falar agora quero saber do vereador Milton. No ano passado foi votado aí o PCCV, que é o Plano de Carreiras, de Cargos e Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. Porém, na nova administração, subentende-se que esse PCCV aí há falhas. E aí eu pergunto para o vereador, né? Porque, segundo a nova administração, se manter o PCCV, que já foi aprovado, terá aí um incremento na despesa de folha de servidores que ultrapassaria os 54%. Milton, como é que se ajeita essa situação, né? O Executivo diz, de um lado, que não podem pagar, já a Câmara de Vereadores, uma parte de vereadores entende que pode ser pago sim, e os servidores todos, lógico, né, vão estar aí querendo receber já esses vencimentos já esse mês, uma vez que gerou toda essa expectativa de aumento salarial. Gilmar, primeiramente, é uma lei já aprovada. Essa lei já, na verdade, está em vigência, esse plano, né? Foi discutido e aprovado no ano passado. Discutiu-se muito, isso é uma discussão que vem aí há mais de 3 anos, que vinha se discutindo, trabalhando em cima desse plano, e aí, no ano passado, então, foi para a Câmara, onde se discutiu mais um dia, entrando à noite, e foi aprovado. Então, com certeza, discutiu com as categorias, chegou a entendimento com as categorias, do geral, é claro, não é todos os servidores que ficou fora aí a educação e também a fiscalização, mas é um entendimento que houve lá com a representante do sindicato. Então, no geral, o discutido foi a categoria do geral, foi discutido, é um projeto, como falei, aprovado e já está em vigência. Hoje, é claro que a nova gestão tem uma preocupação de como vai se trabalhar com recurso. É claro que se trabalhar com recurso em folga é melhor que se trabalhar com ajuste. Então eu entendo, Gilmar, que não é o que está se colocando, entendeu? Na verdade, hoje, nós temos que ser claro, está se criando um terror dentro da classe do servidor, como também tentando colocar a própria população contra a classe de servidor. Não é a realidade. Então, tem pessoas que estão lá mal intencionadas, como tem pessoas que estão lá despreparada, como hoje eu vi um cidadão usar a imprensa, despreparado para falar, não está falando a verdade. Então a Câmara não está lá para brincar, os vereadores não estavam lá para brincar, quem estava na outra gestão, como eu também estava, foi discutido antes de aprovar isso aí. E tem as pessoas técnicas, Gilmar, que foram quem nos apresentaram esse plano, que estudaram a viabilidade desse plano. Então o plano não se criou da noite para o dia, foram estudar vários anos, e tem as pessoas técnicas que discutiram
e apresentar esse plano na casa para que os vereadores aprovassem. Então, hoje, muita coisa que está se falando não é verdade, e vou falar mais, Gilmar. Esse plano sendo aplicado, colocando ele, aplicando ele, porque ele já está em vigência, não é que está se utilizando, que vai ter que haver corte no terceirizado, vai ter que haver corte na educação ou na saúde. Ajustes vai ter que ser feito sim, Gilmar. Todo o aumento de gastos na folha, claro que tem que haver ajuste. Mas não é o que está se pregando, que tem que se demitir servidor público e que tem que se cortar terceirizado. Terceirizado tem que se cortar porque vinha tendo uma aberração, tendo trabalhos desnecessários, tendo terceirização desnecessária. Isso sim, isso é papel do gestor, ele tem que fazer esses cortes, mas não é jogando toda a culpa hoje em cima de um plano do servidor. Nós temos lá 399 servidores que fazem parte desse plano e que, inclusive com a lei aprovada, já fizeram até compromisso em cima do reajuste de salário que terá aí no enquadramento. Milton, eu vi aí, a gente ouve muitas pessoas, né, falam, né, a imprensa não tem divulgado muito, começou a ter notoriedade desse tema a partir de anteontem, ontem, alguma coisa, e nós estamos falando desde ontem sobre esse assunto, mas, segundo o Executivo, se aprovado, vai ultrapassar aí o limite de gastos da folha, que é de 54% é o limite, né, e poderá chegar acima de 60%. Com isso, terão que ser feitos outros tipos de cortes, como repasses para o hospital, ou enfim, né? Como é que você vê essa situação? Na verdade, Gilmar, é como falei, se você buscar mecanismo para vir explicar, você vai encontrar. Então, assim, o que está se colocando não é a realidade. Pode até ter que ajustar algumas coisas, com certeza, isso no decorrer dos 4 anos vai acertando, mas não é um enquadramento do servidor, não é esse plano do PCCV que vai criar toda essa inviabilização como está se colocando. Então, é como falei, está se tocando um terror que não é a realidade. Por quê? Em momento nenhum, Gilmar, foi procurado a equipe técnica da prefeitura, que lá tem pessoas concursadas, lá tem inclusive a pessoa a qual foi que apresentou esse plano para os vereadores, que levou esse plano para a Câmara de Vereadores, como também tem a pessoa que é o consultor, que presta consultoria, que é o seu Otaviano, que ontem inclusive fez uma explanação aos servidores lá no sindicato, que não convenceu ninguém, enrolou e nada ficou esclarecido, justamente porque não se tem exato. Então, é claro que hoje quem está apresentando da gestão afirma que vai haver isso. Do outro lado, afirma que não. Então, vai ter esse impasse sim, Gilmar, mas eu tenho a plena certeza de que não é isso que está sendo colocado, inclusive na imprensa tentando colocar a própria população contra os servidores, ou ao menos deixar os servidores numa situação difícil, não é a realidade. Então eu peço até que a população tenha compreensão e realmente acompanhe, porque nós vamos ver esse plano aprovado e com certeza não vai haver nem sequer cortes nos cargos de confiança. Então tem toda essa preocupação, Gilmar, sim, porque o gestor, quando entra, ele tem aí as suas promessas, ele tem os seus compromissos políticos, que tem que ajustar e que tem que colocar cargos de confiança. E aí, de certa forma, quem está lá hoje à frente, talvez nem seja o próprio gestor, o próprio prefeito, mas tem uma equipe preocupada sim, porque são equipes que estão hoje em cargo de confiança e que têm interesse de ganhar FG. Estão preocupados com o FG, que eles não vão poder, se esse plano for colocado em vigência, eles não vão poder ter esse FG. E isso é uma preocupação de quem está lá em cargo de confiança. Então, é por isso que está colocando toda essa situação. E outra, Gilmar, está se colocando todo o terceirizado como folha. E não é todo terceirizado que faz parte de folha. O nosso município, há anos, não se colocava terceirizado como folha. Então, hoje está tendo essa preocupação, inclusive da pessoa que era controladora do nosso município, há 6 anos,
E os 6 anos que ela foi controladora do município, o terceirizado não fazia parte da folha. E hoje essa mesma pessoa está colocando essa preocupação para o prefeito de que o terceirizado todo faz parte da folha e não é uma realidade. Milton, hoje à noite acontecerá uma sessão justamente para tratar desse assunto. O governo municipal, de um lado, pede a revogação do PCCV, em forma de projeto de lei, que vai ser votado hoje, em caráter de urgência. A Câmara, do outro lado, se posiciona, vereadores a favor e vereadores contra. Como é que se vê, como é que você desenha essa votação de hoje, a partir das 18 horas, lá na Câmara Municipal? Uma vez aí que as duas partes, né, o Executivo e o Legislativo, é que têm o poder para manter ou não o PCCV. Na verdade, Gilmar, acredito que para os vereadores novos, a situação é complicada, até porque eles não tiveram esse acompanhamento e nem participaram da aprovação desse plano. Então, eles estão chegando agora. Eu até entendo que eles tenham que ter um maior conhecimento e um entendimento. Mas os vereadores que permaneceram na gestão tiveram a oportunidade de discutir, Gilmar. Foi discutido, não foi levado lá e simplesmente colocado e aprovado. Inclusive, quando foi se levado esse plano e apresentado na Câmara, eu fui um dos vereadores, mesmo sendo servidor, que questionei que precisava ser discutido melhor o plano. E que fui mal entendido, ainda colocado por alguns servidores lá na prefeitura, interesse até da gestão atual que estava lá, de que eu, servidor, era contra os servidores na aplicação do plano. E não era, Gilmar. Hoje está claro. Eu só queria mais tempo para se discutir realmente o plano, o que seria o impacto e se toda a categoria estaria beneficiada. E foi o que acabou acontecendo. Então, a comissão acabou chegando a protocolar esse pedido, né, do PCCV na Câmara, e aí foi aceito, então, o protocolo, mas que nós discutíssemos mais no dia seguinte, que foi num sábado, e foi o que aconteceu. Então, no sábado seguinte, no dia seguinte, nós ficamos o dia todo, inclusive passamos o meio-dia, entramos à noite, até 9 da noite, discutindo com a categoria, entrando no entendimento com todos, com toda a categoria, setores por setores, até chegar ao aprovamento desse plano, que foi na segunda-feira, na próxima sessão. Então, houve tempo de todos os vereadores que lá estavam discutir e participar da discussão para estar aprovando esse plano. E eu, é claro, faço parte dos vereadores que lá estavam e com certeza, Gilmar, jamais, hoje, teria que ser uma coisa muito, muito certa e outra, que primeiro conscientizasse e convencesse os servidores de que realmente isso inviabilizaria, colocando esse plano, inviabilizaria certos setores no município. Você vê isso, vereador? Não. Então, eu não tenho esse entendimento, então, com certeza, o meu voto permanece para que realmente o PCCV seja colocado em vigência, seja aplicado. A nova legislatura, sentou com o prefeito Rafael, o vice-Demes, para tratar especificamente desse assunto, e as partes mostraram a realidade. O executivo disse que não é possível a manutenção do PCCV, já a Câmara disse que é possível. Vocês sentaram, discutiram isso, ou tentaram, por exemplo, criar uma outra saída para isso? Na verdade, Marco, como falei, nós fomos procurados na semana passada pela primeira vez, então houve todo um processo de transição, que talvez lá eles levantaram essa questão, mas não se chegou à casa. A casa, nós fomos convidados na semana passada para uma reunião no Paço Municipal, e não sabíamos nem o motivo da reunião, particularmente eu não sabia. Fomos convidados lá no dia, fomos lá discutir, e aí foi nos apresentada essa preocupação, onde de cara nós cobramos a presença da representante dos servidores, a presidente do sindicato, que é a pessoa que representa a categoria, que lá não fazia presença, como também dos técnicos, das pessoas que apresentaram o plano para nós na Câmara, que também não faziam presente. Então, aí, posterior a isso, marcou-se uma reunião na Câmara, onde teve a participação da presidente do sindicato,
fazendo parte, a representante da categoria, onde discutimos mais a situação, mas aonde quem se falou foi a equipe que veio do gestor, né, que veio da administração para apresentar na Câmara. Não se permitiu nem que a pessoa que apresentou o plano para nós na Câmara conseguisse explanar e explicar. Então, para nós não ficou claro, aí foi-se marcado mais uma assembleia, que foi ontem, então, com todos os servidores, aonde que foi unânime, né? Os servidores decidiram para que siga aí, que coloque, que aplique, né, o PCCV, porque entendem também que não é a realidade que está sendo colocado pela administração. Ok. Ativas geradas pelos servidores, mas eu queria também que você colocasse um pouco, né, Milton, o projeto sendo mantido, o impacto, falar um pouco sobre o impacto desse, como é que poderá ser administrado esse impacto que terá aí no aumento aí, na questão salarial, né, inclusive no limite prudencial lá dos 54%. De antemão eu quero parabenizar a presidente do Sindicato de Servidores, como representante da categoria, vem aí desempenhando bem seu papel, trazendo toda a sua preocupação com a categoria. Gilmar, o impacto, é isso que eu falo, o impacto eles estão falando que são 4 milhões, que passa de 4 milhões. Mas o impacto apresentado é de 2 milhões, por quê? Porque 2 milhões, ele já existe. Vou dar um exemplo. Se você ganhar 2 mil mensal, eu vou aumentar R$1.000 para você. Quer dizer, 2 mil é amortizado, você já ganha. Sim. Qual que é o impacto? Dos R$1.000 a mais que você vai ganhar. Então, hoje, a realidade, o impacto são 2 milhões, porque 2 já existe. Já é pago. Já hoje, é né? pago. Então, na verdade, mas eles não querem entender isso, querem colocar isso para dar preocupação na população, que aumentará 4 milhões, onde que, na verdade, o impacto é 2 milhões, porque 2 já existe, ele é amortizado. Você não pode somar novamente, o impacto, porque paga, são 4 milhões. Porque 2 já está lá. 2 já faz parte, então, na verdade, o impacto seria de 2 milhões. Ok, então. E agora nós vamos ouvir também outra reportagem, né, das autoridades aí que se pronunciaram, né, e que se reuniram aí lá no sindicato tratando justamente desse tema. Na tarde da última segunda-feira, estiveram reunidos no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SSPM, os servidores do município, as autoridades do Poder Executivo e Poder Legislativo. O tema da Assembleia é a revogação da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, o PCCV, que beneficia os trabalhadores da Prefeitura. O projeto PCCV foi elaborado no decorrer de 3 anos durante a gestão passada. Mas geralmente as gordinhas são mais bravas. Estudos para sua elaboração e os impactos que causaria aos cofres públicos. No dia 5 de abril de 2016, a Lei 1822 foi aprovada, ainda na gestão do ex-prefeito Mauro Walter Bessa. Se aprovar, sendo também aprovada pela Câmara de Vereadores naquele mandato. Com a entrada de uma nova gestão, foram levantados novos dados e, segundo o prefeito Rafael Machado, o PCCV estaria gerando dúvidas quanto ao impacto para o problema das pessoas, às vezes, é isso mesmo, né? O cara dá um poder pro cara, ele se transforma, né? E aí, às vezes, o cara faz cagada. E vencimentos, que é assim que o pessoal chama, gerou dúvida na nossa administração, porque... Mas vai ver que a função dele é onde vai dar certo é no serviço público. Então,